A China está intimidando uma universidade britânica. Os Estados Unidos da América fortalecem Taiwan com uma grande venda de armas. E finalmente algumas boas notícias no programa e mais destaques nas manchetes da Semana da China. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Este episódio tem patrocínio da Surfshark. Sempre que acessar a internet, use uma VPN como a Surfshark para proteger seus dados e identidade. Contarei mais em breve. Primeiro, uma boa notícia. Eu sei, com que frequência eu tenho a chance de dizer isso no programa? Um processo judicial ligado ao Partido Comunista Chinês contra o conhecido oficial pró-democracia e anti-Partido Comunista Chinês das Ilhas Salomão, Celsus Talefilu, foi arquivado por falta de provas. Talefilu foi chefe de gabinete de Daniel Sidani, que foi primeiro-ministro da província de Malaita, nas Ilhas Salomão, entre 2019 e 2023, durante o período em que as Ilhas Salomão trocaram oficialmente o reconhecimento de Taiwan para buscar relações com a China. Juntos, os dois combateram a crescente influência do Partido Comunista Chinês na ilha e foram recompensados, sendo presos e acusados de organizar assembleias e protestos ilegais, o que, claro, não fizeram. Sidani chegou até a ir a Washington, Distrito de Colômbia, para defender seu caso, o que só foi possível graças a vocês, nossos incríveis espectadores. Sidani faleceu há um mês, pouco antes do veredito, que depois foi adiado. Mas agora o caso foi arquivado e Talefilu está livre para continuar sua luta contra o primeiro comando da capital, algo que ele ainda vai precisar fazer. Porque está bem claro que o Partido Comunista Chinês ainda quer ter influência nas Ilhas Salomão, que ficam convenientemente próximas de países ocidentais como a Nova Zelândia e a Austrália. Então, como aquele colega de quarto que não admite que comeu as sobras, a luta continua. O Partido Comunista Chinês voltou a reclamar após o governo Trump aprovar uma possível venda de armas de 330 milhões de dólares para Taiwan. A China fez uma queixa formal aos Estados Unidos da América, pedindo a Trump que não prejudique o desenvolvimento das relações bilaterais e das Forças Armadas. A venda de dólares dos Estados Unidos, 330 milhões, inclui peças para jatos de combate. Isso acontece enquanto Taiwan retoma o trabalho em um programa de fragatas de próxima geração de 6.000 toneladas. Isso mesmo, China, você não é o único país em modernização militar. Agora, é claro, o Partido Comunista Chinês reclamou e os Estados Unidos da América responderam confirmando isso. Também vendeu um sistema de mísseis de defesa aérea de 700 milhões de dólares para Taiwan, elevando o total da venda para mais de $1 bilhão. Quase sinto pena do Partido Comunista Chinês. Quase. Na verdade, não. As Filipinas estão realizando exercícios anti-invasão no norte de Luzon e no Mar do Sul da China, porque precisam proteger a soberania nacional e a integridade territorial. O exercício conjunto anual inclui 2.000 soldados, além de um número não especificado de policiais nacionais e membros da Guarda Costeira. Naturalmente, tudo isso tem a ver com a China e seu histórico de agressão contra as Filipinas. O chefe-general Maio Bronner Jr. afirmou que isso é uma preparação para uma contingência regional e que seu país deve começar a planejar ações caso haja uma invasão de Taiwan, o que é um pouco estranho ele ter dito caso em vez de quando. Segundo a British Broadcasting Corporation, em 2015, uma empresa chinesa comprou uma seguradora de agentes da CIA. A empresa privada Fosun Group, supostamente ligada à liderança do Partido Comunista Chinês, comprou a Wright Estados Unidos da América, que tinha acesso a dados pessoais de agentes de inteligência dos Estados Unidos da América, o que não é nada inteligente. O repórter que revelou a história após receber uma dica disse sobre a venda que não havia nada de ilegal nisso. Estava às claras, por assim dizer. Mas como tudo está tão interligado em Pequim, você está basicamente entregando essa informação para a inteligência chinesa. A British Broadcasting Corporation revelou que bancos ligados ao governo chinês transferiram 12 bilhões de dólares americanos pelas Ilhas Cayman como empréstimo para a compra pela Fosun. Fontes de inteligência afirmam que esse caso levou a administração Trump, em 2018, a endurecer as leis de investimento. E depois que a história veio à tona, o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, iniciou uma investigação e a empresa acabou sendo vendida de volta para americanos. Mas isso nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. Espero que o pessoal em Washington tenha aprendido a lição. Estamos ferrados.
De acordo com um relatório recente do The Guardian, uma universidade britânica interrompeu pesquisas sobre direitos humanos, o que é uma ótima notícia. Isso deve significar que eles não conseguiram encontrar nenhum abuso. Finalmente estavam vivendo na utopia. Foi por pressão da China. Claro que foi. Sheffield. A Universidade Holland abriga o Centro Helena Kennedy de Justiça Internacional, dedicado a investigar abusos de direitos humanos. Em fevereiro, a universidade ordenou que sua renomada professora Laura Murphy interrompesse a pesquisa sobre os uigures. Não é só pela limpeza étnica da China, eles não encontram nenhum. Ela também teve que remover o site do laboratório de trabalho forçado criado por ela e sua equipe. O trabalho de Murphy já foi tão respeitado que diversos órgãos internacionais e governos dependiam dele para criar políticas. E a universidade também havia elogiado esse trabalho. Mas quando o Partido Comunista Chinês se envolveu, tudo mudou. Sheffield Hallam afirma que isso foi feito para proteger os funcionários na China, depois que 3 agentes da segurança do Estado visitaram o escritório da universidade em Pequim em abril. E também devido a uma empresa chinesa que processou a universidade com base em um relatório anterior sobre trabalho forçado. Mas outras fontes indicam que a universidade estava explicitamente trocando a liberdade acadêmica dela pelo acesso ao mercado de estudantes chineses. Por que um pequeno genocídio impediria esses gordos dólares das mensalidades? Perder isso seria um crime contra a humanidade. Recentemente, as proteções à liberdade acadêmica melhoraram no Reino Unido. No mês passado, a universidade pediu desculpas, reativou a pesquisa de Murphy e liberou o site do Laboratório de Trabalho Forçado. Murphy precisou ameaçar medidas legais para restaurar o site e ainda segue cautelosa com seu trabalho na universidade. Confira este episódio recente que fiz sobre o quanto o Reino Unido avançou em relação à China. Já que está nisso, acesse meu site exclusivo china1censored.tv com conteúdos que não podemos postar no YouTube. Você pode conversar comigo, Matt Shelley e a equipe. Assinar custa só o preço de um café, confira. Obrigado pelo seu apoio. E já que estamos falando do Reino Unido, a indignação no país depois que a segurança estatal chinesa recebeu permissão para verificar os passaportes dos visitantes, em um patrimônio britânico que, inexplicavelmente, ainda deve sediar a nova superembaixada do Partido Comunista Chinês, aguardando decisão final em 10 de dezembro. Um deputado conservador disse que este é mais um exemplo do governo trabalhista cedendo à corrupção, chantagem e intimidação da China. É um compromisso grotesco que expõe a atitude submissa e patética que este outrora orgulhoso país adotou em relação à China. Isso é a coisa mais inglesa que já ouvi e eu não diria melhor. E ainda sobre o Reino Unido, um bilionário britânico chamado Sir Christopher Anthony cortou o financiamento para grupos de esquerda depois que uma organização de fiscalização expôs uma operação de 553 milhões de dólares com ligações ao Partido Comunista Chinês. Um relatório da Americanos pela Confiança Pública, ou Americans, pela Confiança Pública, que é literalmente o nome mais apropriado que já ouvi, descobriu isso. Grupos que receberam financiamento da Fundação de Investimento em Crianças, ou Children's Investment Fund Foundation, que tem Han como fundador e presidente do conselho, defenderam nada menos do que a completa radicalização do cenário político dos Estados Unidos da América. E que esses grupos incluíam várias organizações diretamente sob os auspícios do governo chinês. Se isso já não bastasse, o Chief Executive Officer mantém relação amigável com entidades ambientais chinesas e ganhou um prêmio de amizade no país no ano passado. Com tudo isso exposto, Han retirou o financiamento. A organização sem fins lucrativos está transferindo recursos para ONGs fora dos Estados Unidos da América, alegando que as leis americanas de financiamento são muito confusas. Esse é totalmente o motivo. E, finalmente, em uma atualização de uma história que já cobrimos várias vezes, Alice Guo, falsa filipina e provável espiã chinesa, foi considerada culpada de tráfico humano por liderar um esquema de fraude. Centro! Ela negou completamente ter qualquer conhecimento sobre isso, apesar de estar bem ao lado do seu escritório. Enquanto era prefeita de uma pequena cidade nas Filipinas e em um terreno que ela possuía anteriormente, Alice Guo inicialmente ganhou as manchetes depois que uma operação no centro de golpes revelou ligações com ela. Depois ela foi interrogada pelo parlamento filipino e relatou versões contraditórias sobre sua origem. Acabou desaparecendo e finalmente apareceu na Indonésia, onde foi detida e entregue às autoridades filipinas.
Este é o fim de uma longa e às vezes realmente bizarra história. Acesse tina1censored.tv para ver a história completa. Você sabia que tudo o que faz na internet pode estar comprometido? Por isso, a Surfshark criou uma VPN que mantém sua atividade online privada e segura. Se você não está tomando medidas ativas para se proteger, tudo o que você faz está sendo rastreado e registrado pelos sites que você visita, pelo seu provedor de internet e muitas vezes pelo próprio governo. Usar VPN dificulta o rastreamento. A Surfshark oferece servidores em mais de 100 países, superando outras VPNs. Inclui um servidor nas Ilhas Virgens Britânicas, onde a lei dispensa registro de dados dos usuários. Fique seguro e confira a Surfshark. Com uma conta, conecte quantos dispositivos quiser. Inclui garantia de reembolso de 30 dias. Acesse surfshark.com uncensored e use o código UNCENSORD para ganhar até 4 meses extras. Link na descrição. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.